Ok. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Papo de Mercado. Sempre bem-vindo aí todos que participam conosco. Álvaro. Desliga o microfone. Álvaro. Está desligado. Nós vamos falar sobre as certificações que existem no nosso mercado, algumas das certificações, que são várias as certificações, tá? Vou deixar registrado aqui meu background, um pouco do que eu sou, de quem sou eu, tá? Eu sou formado em administração aqui pela Universidade Estadual de Maringá, tenho pós-graduação em marketing e vendas pelo Sesumar, atuo no mercado financeiro há 20 anos, tá? Atualmente, já tenho algumas certificações e estou me preparando para outras certificações. Atualmente, eu tenho o CPA 20, tá? Estou com um passinho para tirar aí o C. Ancor, que é o AA, tenho toda a condição de tirar, por umas questões pessoais, não é o caminho que eu vou seguir, tá? Em suma, assim, o que eu diria para vocês de certificação? Quem quer se certificar ou quem quer descobrir o novo mercado? Ô, Álvaro, se você puder desligar o microfone. Então, assim, o mercado, eu vou falar um pouco das certificações da Anbima, depois a gente passa para as certificações da APMEC, tá? A Anbima, ela certifica, ela é uma associação que certifica os profissionais de banco, tá? É uma associação brasileira de entidades do mercado financeiro e de capitais. Para que surgiu essas certificações? As certificações, elas surgiram para regular os profissionais, regular, orientar e dar transparência, né, aos profissionais que atuam no mercado, né? Informa, educa, tá? A primeira certificação que você tem hoje da Anbima, que é a básica das básicas, e assim, é a porta de entrada para quem quer entrar em banco, tá? É o CPA 10. Hoje, os bancos contratam a partir do momento que você tem o CPA 10, tá? As cooperativas ainda não têm essa pegada, porque elas não são reguladas pela Anbima, elas têm um código próprio, porque cooperativa não é banco, né? Eles têm uma regulação própria, mas mesmo assim eu já venho percebendo uma demanda grande pelas certificações. O CPA 10 para que serve? O CPA 10 é para você atuar no varejo, vendendo produtos bancários, vendendo investimento de varejo. O que é o varejo bancário? É a agência bancária onde você entra, que tem aquela fila toda, onde você vai aplicar seu CDB, onde você vai depositar seu cheque, vai sacar um dinheiro, ali é o varejo bancário, tá? Você trabalha com pequenas contas, né? Maior número de clientes, tá? Mas é muito importante que você tenha essas certificações para que você se desenvolva no mercado. O CPA 20, ele é um complemento do CPA 10, tá? Ele é um complemento do CPA 10, é um aprimoramento do CPA 10, o CPA 20. Só que o CPA 20, a gente já consegue trabalhar com um público alta renda, personalité, private, grandes contas, grandes clientes, PJs e PF, tá? Que você já tem uma certificação um pouco mais ampla. A base dos estudos, a base disso aí é a mesma base. Qual é a base? Principalmente conteúdo brasileiro. Entender sistema financeiro, entender tributação, entender o que é um Copom, o que é um conselho monetário, qual é o papel do Banco Central, qual é o papel da SUSEP, qual é o papel da Previc. Então, entender todo esse conjunto da obra, né? Entender como é composto os fundos de investimento, o que são os produtos de investimento, né? Porque os produtos de investimento eles são bem amplos e a gente... eu sei o que é o CDB, mas, cara, como é que você sabe o que é o CDB? Como é que é feita essa gestão? Como é que é feito resgate? Qual é a composição? Então, tudo isso engloba essas certificações, tá? Para que isso? Nosso mercado ele é um mercado não ainda tão desenvolvido quanto, por exemplo, os Estados Unidos, né? E lá essas certificações elas são necessárias, até porque uma dessas certificações, que é o AAI hoje, né, que é o grande pulo do gato aí das corretoras,
e dos bancos de investimento, é a única das certificações do mercado financeiro que não exige terceiro grau. Todas as outras certificações, CPA 10, 20, CEA, CGA, CNPI, todos os tipos de CNPI, CFP, todas elas exigem as certificações, tá? Acima do CPA 20, quem tem o CPA 20, ele pode atuar como CPA 10, tá? Então, assim, você não precisa tirar o CPA 10, você pode passar direto para o CGA, se você quiser. Então, assim, tem o CPA 10, você tem o CPA 20, aí você tem o CEA. O CEA é onde eu venho me preparando para me qualificar com essa certificação. Essa certificação ela tem uma característica muito bacana, porque você se torna um consultor especialista da Anbima, tá? Um consultor especialista em investimentos, tá? Lembrando que essas certificações da Anbima, elas tendem a te levar para dentro de bancos comerciais, bancos múltiplos ou bancos de investimento, tá? Porque existem 3 tipos de banco, né? Então, o que é um banco comercial? Um banco comercial é um banco que, por exemplo, ele trabalha com linhas de crédito, Vamos pegar um Daicoval. O Daicoval hoje é um banco de segunda linha. A gente chama no mercado financeiro bancos de segunda linha, bancos que não têm agência, tá? Mas não que eles são inferiores, muito pelo contrário, né? Hoje você vai ver aí, tem 200 bancos aí no Brasil e alguns você nem sabe da existência. Mas são bancos comerciais, eles trabalham com crédito, com desconto de duplicatas, com antecipação, tá? Porém, eles não trabalham com investimentos. E assim como o BTG Pactual é um banco de investimentos, e os bancos múltiplos são os bancos que a gente conhece, que trabalham tanto com a carteira comercial e tanto quanto a carteira de investimento. Você vai no Santander, você vai no Itaú, você vai no Banco do Brasil, lá você investe dinheiro, você empresta dinheiro, você faz os seus pagamentos. Então, esses 3 tipos de banco comercial, banco múltiplo e banco de investimentos, tá? As certificações da Anbima, elas tendem a te levar para dentro desses bancos, tá? Porém, existe hoje uma necessidade também das corretoras de terem essas certificações. Até porque dentro das corretoras, as certificações da APMEC, elas são muito difíceis, muito elaboradas, muito estruturadas. Você tem que ter um know-how muito grande do mercado financeiro, tá? O mercado financeiro em geral, o mercado de ações, o mercado de renda fixa, renda variável, títulos de crédito privado, público, mercado internacional. Então, assim, é um patamar gigantesco, tá? A prova do CFP, para você ter ideia, ela é toda em inglês, cara. Tem uma parte toda em inglês. Então, olha o nível do negócio que a gente tem aí pela frente. O CEA, que é a terceira certificação da Anbima, que é o especialista Anbima, ela já permite que você, diferente do CPA e do CPA 10 ou do CPA 20, a gente não pode fazer indicação de produtos. Eu não posso chegar e olhar para o meu cliente, mesmo com todo o conhecimento que eu tenha, e falar assim, olha, eu vou montar uma carteira para você. O que a gente faz? A gente faz manutenção de carteira, tá? Já com o CEA, você sendo um especialista, você já pode fazer uma indicação de carteira. Você pode trabalhar dentro de bancos múltiplos ou bancos de investimentos, assessorando os gerentes, os gestores das carteiras. Por exemplo, você tem uma conta lá no Personalité, ou lá no Estilo, ou lá no Prime, né, ou lá no Van Gogh, ou lá no Select. Você chega na sua agência, você está lá com 300, 400, 1 milhão de reais na conta. Você chega na sua agência, provavelmente a gerente que sempre te atende, não vai ser ela que vai te atender, ela vai te direcionar para um especialista de investimento, o qual vai traçar os seus perfis, o qual vai fazer, vai montar uma carteira, vai estruturar um planejamento financeiro para você desse dinheiro, tá? Uma outra sacada também, tá? O CEA, ele tem uma característica muito parecida com o AAI, que é o agente autônomo de investimento, que os agentes, eles não gostam de ser chamados de agentes, tá? Então, eles gostam de ser chamados de assessores, mas a denominação é agente autônomo de investimento. O CEA, você pode também trabalhar de maneira independente, através da regulamentação 952 da CVM de 2017, você pode ser um consultor independente, né, um consultor de valores imobiliários independentes, ou seja, eu posso montar um escritório, eu posso indicar
indicar para meus clientes montar a carteira, indicar ações, indicar papéis, indicar compra, indicar venda, né? Dentro de uma concepção de confiança e de perfil traçado do cliente, tá? Acima desse daí tem o CGA. O CGA é uma certificação de gestão de ativos da Ambima, tá? O CGA, você já pode... todo fundo de renda variável, renda fixa, ele tem um administrador, que pode ser qualquer um com conhecimento, e tem que ter um gestor de ativos, que é o cara que vai escolher os papéis que vai comprar. Só ele pode escolher os papéis que vai comprar da carteira, tá? Ou do fundo. Então, os fundos precisam dessa possibilidade. Tive o prazer de conhecer um cara aqui de Maringá, que ele é CGA, né? E aí ele me mostrou uma outra situação também, que daí me despertou bastante interesse, né? Ele mesmo, que também o administrador, ele pode ser o gestor desde que tenha certificação. Ele cria fundos exclusivos para os clientes, né? Então, tem aqueles clientes que já tem um patrimônio um pouco maior, tudo, ele consegue criar fundos exclusivos. Fundos exclusivos, o que é? Fundo exclusivo, por exemplo, é um único CNPJ ou um único CPF, né? Onde você toma as decisões que você acha viável para o seu patrimônio. E ele faz essa gestão de carteira, né? É como se, de repente, você fala assim, putz, mas eu quero juntar mais 3, 4, 5 amigos aí, vamos montar um fundo. Você precisa ter um gestor e precisa ter um administrador, tá? Em suma, as certificações da Ambima, elas são essas daí, tá? Quando você passa para a APMEC, ela já tem outros níveis de certificação, mas ela é mais voltada para, como eu diria para você, para analistas, para os analistas de ações, tá? Os analistas de fundamentos, analistas técnicos, tá? Que daí você já tem essa demanda. Dentro das corretoras, né? Basicamente, assim, você pega o GIBA. O GIBA é um desses profissionais com um CNPI, que você faz análise do papel e você recomenda compra ou venda. Né? A APMEC é a Associação dos Analistas Profissionais do Mercado de Capitais e não de investimentos. Tá? Então, o mercado de capitais, você já passa para o CNPI. O CNPI ele tem algumas variantes, assim como o CGA também, a partir de março, terá. Ele tem algumas pernas diferentes. Ele tem o CNPI, tem o CNPI-P e o CNPI-T, né? Que é o CNPI pleno e o CNPI-T. O CNPI-T, que é o de técnico, é para analista gráfico de papéis. Aquele cara que domina Elliott, domina Fibonacci, domina todas as regras de análise, todos esses estudos de análise gráfica, né? E você pode fazer essas análises. O pleno, ele já tem uma dominância maior do que o técnico, porque ele já envolve o CNPI. O CNPI, o pleno, ele faz análise fundamentalista dos papéis. É aquele cara que vai analisar balanço, vai analisar EBITDA, vai analisar o LPA, VPA, valor patrimonial e afins. E o CNPI, ele engloba as duas, tá? Que são duas provas para você ter. Você pode ter as certificações, uma certificação e não ter outra, tá? Então, eu posso ter, eu sou técnico. Então, você pode tirar o CNPI-T, né? E analisar gráficos e trabalhar dentro de corretoras, dentro de bancos de investimentos que operem em mercado de capitais, né? E você pode ser analista técnico e pode, sim, indicar, através de análise gráfica, indicar a compra e venda de papéis, né? A partir disso aí também existem algumas outras certificações, né? Que daí você já vai passar para o CFA, o CFP, né? Que daí envolve um pouco mais de planejamento, tá? Planejamento, sucessão patrimonial, né? Mercados internacionais, porque a gente vê muito no varejo, por exemplo, dentro das agências, os pequenos investidores, aquelas pessoas que às vezes só conhecem a poupança, quando muito se desperta para um CDB, né? Então não tem uma exigência técnica muito grande. Mas, porém, também, a hora que você já começa a passar, por exemplo, para os private, você já começa a passar para os equity, você já começa a perceber que tem gente grande no mercado com muito conhecimento.
já começa a se preocupar em ter um duplo hedge no mercado internacional de dólar, ou, de repente, você tem necessidade de falar assim, não, eu estou com um patrimônio tão grande, eu preciso criar uma holding, né? Eu tenho um amigo meu aqui, cara, que ele cresceu de uma tal maneira nos últimos 10 anos, e agora a gente comecei a desenvolver a ideia da holding com ele, porque ele não tem sucessão patrimonial nenhuma. Ele tem lá 20 imóveis não sei onde, tem alguns milhões dentro da conta, tem mais não sei quantos milhões de cheque no mercado, estava abrindo 1, 2, 3, 4 empresas, mas assim, em suma, se cair morto hoje, a família dele está ferrada, porque está tudo espalhado, vai entrar em inventário, não tem um planejamento, não sabe para onde vai, só sabe que está ganhando dinheiro, né? Então, assim, aí você pega os CFPs, que são esses caras do mercado, que são esses caras que fazem o planejamento de maneira mais séria. E é muito grave, não vou falar que é grave, tá? Mas, assim, eu particularmente eu vejo isso como uma reserva de mercado, tá? Por que eu vejo isso como uma reserva de mercado? Eu gosto de ter reserva de mercado porque eu me preparo para que eu entre no mercado reservado, mas eu não acho justo, porque eu entendo que você ter as certificações te gabarita com título, sim, mas tem muitas pessoas que eu conheço no decorrer do tempo que não tem nenhuma certificação e entende tanto quanto quem tem a certificação, tá? Então, quanto mais certificado você é no mercado, mais os caras, principalmente no LinkedIn, eles começam a detonar quem não tem. E aí tem até hoje essa determinação da CVM quanto aos influenciadores e nas redes sociais. Particularmente, eu acho certo em algum ponto, né? Particularmente, quando eu vejo, por exemplo, a Natália Arcuri, que eu gosto bastante do trabalho dela, acompanho o trabalho dela há muito tempo, ela, para mim, atua como uma planejadora financeira de alto gabarito, porém, para a galera baixa renda. Só que eu não vejo ela com certificação. Só que você vê os outros tipos aí, né, cara, aquele Ryan, Porters, esse monte de gente que tem o talento para lidar com marketing digital, vender através das mídias sociais, mas não tem nenhuma qualificação. Está ali entrando, não sabe por quê, aprendeu na lida, está fazendo, está trazendo um monte de gente sem muita responsabilidade e acaba que você tem uma demanda. O fato de você ter certificação ou não vai te deixar blindado de passar os perrengues, os altos e baixos que todo investidor ou todo profissional da área tenha, tá? Uma outra certificação que eu gosto de falar, que está bem em moda agora, né, que é o mercado ainda em franca expansão, tá? Saiu de São Paulo aí, que sempre foi o nicho, né, na Faria Lima ali, a galera que são os agentes autônomos de investimento, né, que é aquela certificação da Ancor, né? Cara, eu particularmente hoje, se eu sentar para tirar a Ancor, eu tiro. Por que você não tira, Márcio? Primeiro é assim, para que serve a Ancor? A Ancor é a única das certificações, como eu falei, que ela não exige terceiro grau, tá? A Ancor, para que é? É para vender produto de investimento de corretora, ponto, tá? Então, assim, mas o que você... Eu posso montar uma carteira e indicar papel para o meu cliente? Não, não pode. Eu posso indicar títulos públicos federais para o meu cliente? Até pode, só que você não tem interesse em assim, indicar isso, porque ele não recebe remuneração por isso. Tá? E são sempre vinculados a uma corretora. E, no caso, hoje, 85% dos agentes autônomos de investimento, eles são vinculados ao XP. Né? Eu acho que isso dá uma distorção no mercado. A partir do momento que você tem uma única prateleira para indicar para os seus clientes. E eu falo mais, tá? Conforme você vai entrando na vida financeira das pessoas, a gente acaba sendo até psicólogo, amigo, que você não entra só na vida financeira. Você sabe a mulher que gasta bastante dinheiro, você sabe onde que o marido está gastando dinheiro, você sabe... Cara, você entra na vida do cara, você acaba virando parceiro de todos eles, você acaba virando amigo íntimo da galera, psicólogo. E aí, quando você pega de maneira assim... Existem bons e maus profissionais em todos os mercados, tá? Só que quando você tem uma distorção de ser remunerado a partir do momento que você vende produto, é igual um vendedor, um representante comercial. Eu só ganho se eu vender o meu produto. E eles são representante comercial, eles são CNPJ, vinculados a escritórios, né? Um ou outro aí que eu já conheci também, que são independentes, mas mesmo independentes, eles precisam vender produtos da prateleira de algumas corretoras, Guide, BTG,
né? Agora o Safra está vindo muito forte nesse mercado, o Itaú também está abrindo escritórios de investimento aí, né? Abrindo não, filiando AAAs dentro dos escritórios. Então, assim, o mercado está muito pujante nesse sentido. E aí onde que eu entro, assim, entre você ter... eu tenho um assessor de investimento, cara, e, assim, basicamente, o cara é muito bom. Só que ele é muito bom, não sei se ele é muito bom porque ele sabe que eu tenho uma noção ampla do mercado de investimento, do mercado financeiro, né, ou se ele realmente é muito bom, né? Mas, assim, quando eu entro na prateleira para ver a prateleira de produtos dele, eu sempre falo para ele, cara, eu sempre adorei CDB com reserva de emergência. E reserva de emergência, para mim, não é para você ganhar dinheiro. Reserva de emergência é para você ter ali para uma emergência e acontecer uma emergência, mano, é aquele dinheiro que você vai usar. Você não vai precisar ficar pegando dinheiro de emprestado de fulano ou de Beltrano. Vou até dar um caso aqui que a Soraya, bem-vinda aí, Soraya. A Soraya acompanhou aqui com a gente também. É um piloto aqui de Maringá, né? Família rica, família milionária, pai tem avião, pai tem... Cara, família abastada, assim. E ele sofreu de Covid, né? O Covid pegou ele, teve que ficar internado, aí teve que ir para a UTI em São Paulo, e o pai e a família precisando de 250 mil para o tratamento. 250 mil. O patrimônio da família é perto aí de uns 20 milhões, né? A pergunta é, eles tinham esse dinheiro na conta? Não, não tinham esse dinheiro na conta. Não tinham 250 mil na conta uma família que tem patrimônio de 20 milhões. A gente está falando de 1% do patrimônio em reserva de emergência. E olha o que tiveram que fazer. Tiveram que abrir vaquinha, pedir para os amigos, pedir para os parentes, pedir para todo mundo dinheiro. Então, assim, essa reserva de emergência, se você puder defender ela da inflação, é o suficiente. Não pense em ganhar dinheiro com reserva de emergência. Reserva de emergência para ser usado numa emergência. E quando um AAA vem e me oferece um CDB que eu sempre gostei para manter a reserva de emergência, eu olho assim, o CDB é CDB em qualquer lugar, tá? Não muda aqui no Brasil. O que muda é a taxa em relação ao DI e a carência. Aí eu vejo um CDB sendo oferecido, pô, mas estou oferecendo aqui 200% do DI. Excelente. Qual a carência? 2026. Ah, pô, peraí, cara, eu não vou colocar num CDB de 200% do DI para 2026 se eu quero reserva de emergência. Não é assim que funciona? Então, nesse momento, não é a alternativa. E o AAI, ele está ali para vender o produto bancário. Ele não pode formar carteira, ele não pode indicar compra e venda de papéis, né? Ele não tem essa liberdade junto à CVM e também, sim, nem ao foco deles, tá? Hoje, por exemplo, para você se tornar um AAI, está aberto para quem tem o segundo grau e tem um perfil de venda, perfil forte de venda e conhecimento do mercado financeiro, né? Em suma, as certificações aí que eu tinha para passar são basicamente essas daí, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Márcio, só uma pergunta. Por acaso você tem aí um documento, um histórico, um cronograma, assim, de todas essas certificações que você foi falando, assim, tipo, lá o CP10, CP20 e tal, precisa ter segundo grau, precisa ter graduação, tal, e daí a escalada aí que eu não consegui acompanhar todas elas e também não entendo de todas elas que você falou ali. Só queria saber se você tem, assim, um documento que a gente pudesse ver, assim, se eu quisesse começar, vou começar nessa, e daí vou subindo o degrau, assim, tá? Não, legal a sua pergunta, Emerson. Assim, cara, o que eu sempre falo pro Álvaro, é uma coisa que eu e o Anderson também já me conhece, a Soraya me conhece, eu sou um cara bem simples, eu não fico com muito processo na mão, muito papel. Tá? Hoje, a internet ela é ampla para você conseguir todas as informações. Tá? O que você precisa entender assim, em que área você atua hoje? Eu atuo com tecnologia. Tecnologia, legal. Provavelmente também tem algumas certificações a isso daí, da sua área tecnológica. Né? O que eu diria para você assim, você tem interesse em entrar em banco ou você tem interesse em trabalhar no mercado financeiro? Porque daí você tem duas vertentes.
o CPA 10, o 20, o CGA, né, o CGA e o você já consegue ter uma outra situação. Mas o CPA 10 e o CPA 20 é exclusivo assim, para você trabalhar em banco. Né? Agora, se você tem interesse em colocar em base aí, ser um analista igual o Marcos, que tem interesse em tirar o CNPI, tá? O CNPI-T de técnico, de análise gráfica, o que eu diria para você? Primeira base de todas as certificações é você entender o conteúdo nacional, entender o sistema financeiro nacional, porque parece fácil, cara, mas é a hora que você começa a entender, que você começa a analisar, você vê o papel do Banco Central, aí você descobre uma SUSEP, você descobre uma Previc, você descobre um Copom, um Conselho Monetário, quem é que faz parte do Conselho Monetário, quem são os caras que decidem no Copom, então, assim... essa base que eu acho que quem quer começar a estudar, precisa entender independente de certificação. Porque essa é uma base que qualquer certificação que você for tirar do mercado, esse é um tema que envolve, diria para você, grande parte da prova, tá? Então, assim, procura no site da Ambima, né, que ali tem todas as certificações para você, e material pronto assim, eu não tenho nada para te passar aqui agora, tá? Mas procura no site da Ambima, e da APMEC, que você vai ter toda a definição dessas certificações. Né? Mas se você não quer entrar em banco, já tira o CPA 10 e o CPA 20 para escanteio. Porém, o CPA 10 e o CPA 20 são portas de entrada para qualquer outra certificação, mas você não precisa ter. Eu não preciso ter o CPA 10 ou o CPA 20 para eu tirar um CGA, um CEA, ou um AI, ou um CNPI. Não preciso, tá? É que, para mim, eu vou evoluindo, conforme eu vou ganhando confiança, eu vou passando. Até porque são certificações que têm um valor agregado alto para você pagar. Para você ter ideia, por exemplo, o CPA 20 que eu tirei agora em setembro custou R$580, tá? O CEA, ele custa hoje R$750. Você vai tirar um AI, vai te custar aí em torno de uns R$600, com a diferença que é mais uma coisa que, de repente, me tira tirar o AI. O AI, hoje, ele tem um custo maior para você de manutenção anual do que, por exemplo, um AOB, uma CRM, um CREA, né? Hoje, para você manter um AI, uma certificação da Ancor, você tem que disponibilizar, pagar R$2.500 por ano. Só que se você fizer parte de um escritório, abrir um escritório, esse custo já te eleva para R$5.300 por ano, né? Então, eu acho que isso aí você tem que pensar bem. Só que, cara... tem que estudar. Você já... Esses números aí, quando você começou a falar, já muda a vertente. Ou talvez o CPA, o CP10, o CP20 vale como conhecimento, né? Vale como conhecimento. E aí, o que eu falo para você? O CPA 10 e o CPA 20, ele é a base para você entender o conteúdo inicial, que ali você vai entender, principalmente no CPA 20, que o CPA 10 ele é um pouco menos amplo, mas na hora que você entra no CPA 20, você começa a entender como que funciona por dentro de um fundo de investimento, qual é o organograma, quais são as ferramentas, você começa a estudar derivativos, você começa a estudar medianas, você começa a estudar gestão de risco, né? E isso já começa a te qualificar para o CEA, mas você não precisa ter esses CPAs. Mas é igual eu falei para o Emílio, cara, vale a pena passar a estudar isso, porque já te dá uma base para outras certificações. E estudar, igual eu sempre falo para o Álvaro, não quer dizer que você precisa pagar para estudar. Eu sou um cara que vai conseguir... Cara, eu só pago se for necessário, porque o que eu conseguir fazer, eu vou e faço na unha, né? Então, assim, hoje você tem bons materiais espalhados aí pela internet, né? O próprio Eu Me Banco do Fábio Lousada, ele tem um canal do YouTube que disponibiliza conteúdo gratuito, são quase 10 horas de live, só para te preparar para o CPA 20, falando de maneira bem simples, sabe? Nada complicado. Mas, assim, por que eu vou partir para o CEA? Porque o CEA eu consigo também atuar junto, de uma mesma maneira que um AAI, com o mesmo gabarito, só que de maneira independente, com custo menor. Né? E podendo ampliar toda a situação, tanto para bancos, banco de investimento, banco múltiplo ou escritórios de investimentos.
tá? Porque também existe uma pauta aí junto à CVM, lógico que a XP não vai largar o osso tão facilmente, mas você já tem outras corretoras aí, a Guide, você tem outras corretoras que eu não me recordo o nome agora de um ex-sócio da XP que abriu uma corretora também, que é um dos caras que estão pleiteando, eles querem acabar com a exclusividade do AAI. E a hora que isso acontecer, de acabar com essa exclusividade desses agentes autônomos de investimento, o mercado fica um pouco mais próspero, assim, na questão de conflitos de interesse, né? Mas estudar, Emerson, cara, pega aí na internet mesmo, sabe? Vai lá no Eu Me Banco, no YouTube, ele tem um material, ele tem assim, um conteúdo fantástico para distribuir, para certificações básicas a princípio, né? CPA 10 e CPA 20. Você vai estudar tudo pela internet ali, bem tranquilo, tá? Valeu. Porque as outras certificações, elas são um pouco mais complexas e envolvem um número de informações, uma informação muito maior e aquele tipo de situação. Já fica mais difícil você achar até os profissionais para te passar essas informações. Já fica uma coisa mais restrita. E o mercado ainda não teve tempo de produzir isso. Só para você ter ideia, por exemplo, o curso que me ofereceram do CGA, que até um amigo meu de São Paulo falou, Marcelo, vamos rachar um curso do CGA? Quando ele falou assim, vamos rachar, eu já até me assustei. Falei, cacique, quanto que é? 5 mil. Falei, você tá louco, mano, que eu vou pagar 5 mil reais para fazer esse curso? Se eu conseguir na unha, eu vou tirar tudo pela internet. E aí eu tô percebendo que assim, cara, põe aqui no as certificações elas vão se alinhando, né? Você não precisa se certificar no CPA 10. Você tem simuladores na internet, por exemplo, hoje, no Eu Me Banco, no site do Edgar Abreu, que no próprio Top Invest, você tem simuladores para você testar seu conhecimento. Simulação do CPA 10, simulação do CPA 20, simulação do C. Então, assim, quero ver como é que eu tô. Entra lá no Edgar Abreu, Emerson, ou quem tiver interesse, entra lá na simulação do CPA 10, vai ver como é que você está do mercado, que ali tem, tipo, uma prova de 70 questões para você responder. E ali você já sabe se você acertou ou errou. Bem bacana, vale a pena, tá? Vou entrar sim, vou ver ali. Valeu a dica mais uma vez. Valeu. Alguém tem mais alguma pergunta? Querem conversar sobre alguma outra coisa? Fiquem à vontade aí também para perguntarem, tá? Soraya estava sumida aí? Soraya apareceu, né? E aí que vai levar. Eu estou bem sumida, Márcia, que agora deu uma folguinha. Coisa boa, né? Felipe está aqui do meu lado, escutando. Manda um abraço para ele. Tá feliz com o Palmeiras, né? Vamos falar de coisa boa, né? Pelo menos tá ganhando. Tá chovendo, né? Fala de alguma coisa boa no momento. Isso aí. Um abraço. Um abraço. Mas é isso aí, cara. Vamos certificando, né? Até porque, assim, por exemplo, a gente está com a escola, está com a Logos aí. Só que, eventualmente, a gente precisa ter essas certificações, ou alguém que tenha essa certificação, para a gente não ter dor de cabeça com a CVM, né? Porque a CVM, para quem gosta desse mercado, mano, uma vez que ela te bane do mercado, meu irmão, seu CPF, você não opera mais valores imobiliários, sabe? Aí você tem trabalho até para comprar um título público federal, cara. Você vai ter que ficar pedindo bênção para Deus e para o mundo. Você não opera mais ações do seu CPF, você não faz mais nada nesse mercado, né? E é uma coisa que é muito severa, cara, principalmente quando eu assisto bastante filmes ligados ao mercado financeiro, assim, né? E Billions foi um dos que eu, assim, um dos que eu mais gostei, né? Justamente você vê o que acontece quando os caras são banidos do mercado por um erro, um desvio de conduta, uma falta ética. Daí você vê, cara, acaba a vida do cara, ele não consegue mais operar. Nenhum banco, nenhum fundo, nenhuma asset quer mais o cara. E o mercado de investimentos hoje é muito grande, né? Aqui em Maringá ainda a gente não tem nenhum fundo que foi criado ainda em Maringá, mas aqui em Maringá tem um potencial muito grande, grandes escritórios da XP estão aqui. O problema é que, assim, quando você pega os grandes escritórios da XP que estão aqui, né, você tem os grandes escritórios, só que só tem XP, né? Mas você só tem XP, você tem
vários grandes escritórios, mas todos negociando o mesmo produto. Acaba ficando assim, é uma briga de galo, né? Porque provavelmente você vai conhecer as mesmas pessoas, os mesmos investidores, e vai oferecer a mesma prateleira de produtos, né? Aquilo mesmo que o que oferece a SVN, a Sacre oferece, a Valore oferece, a Critério oferece, é a mesma prateleira de produtos. Então, e essas reservas de mercado acabam surgindo aí também para que os grandes, assim, os negócios, eles tenham, além da regulação, possa ser, como posso dizer para vocês, mostrar um profissionalismo, mostrar uma confiança maior para o consumidor final, né? Porque é um produto, é investimento, é planejamento financeiro, né? E querendo ou não, cara, nós conhecemos muito pouco de mercado de investimento, de nós brasileiros, né? Então, o cara, muitas vezes, ele tem lá na empresa faturando R$800 mil por mês e o cara mal sabe para onde caminhar, né? Normalmente pega um amigo, que tem amigo do amigo, que senta para conversar, que abre a cabeça do potencial cliente ali para oportunidade de investimento, né? Mas não é o portfólio deles. E é um mercado muito recente para a gente ainda, né? E é um mercado que eu vou falar para vocês, tá, cara? Uma galera que está toda na mesma faixa de 40 anos, é um mercado que anda na contramão da cultura da relação de trabalho no Brasil. Por que eu falo isso? Quando você tem 20 anos, eles exigem a experiência do profissional, né? Só que com 20 anos, dificilmente você vai ter experiência, só que você tem a garra. Você chega com 40 anos, você tem toda a experiência, só que eles já não querem mais uma pessoa de 40 anos. Não querem, porém, o cabelo branco dentro do mercado de investimentos, ele é ouro, ele traz credibilidade, ele traz confiança. Diferente de um moleque de 20 anos vir falar de investimento com você, chega um profissional de 40, 50 anos, quando ele fala de mercado financeiro de investimento, você já sabe o nível de experiência dele. Então, assim, esse mercado de investimento, de consultoria, de assessoria, de planejamento, né? E quando fala planejamento, fala planejamento entendendo que é um contexto que não é só o dinheiro, tá? É sucessão da sua empresa, no caso do seu falecimento, é sucessão dos seus carros, das suas fazendas, é sucessão dos bois, você criar uma estrutura, estruturar de maneira bem clara toda essa sucessão, porque nós ainda não pensamos nisso. Né? Muitos de nós aqui, a gente não pensa, cara, se eu morrer tem dinheiro na conta. Mas se a sua mulher não tiver como segunda titular da sua conta, ou seu marido não tiver como segunda titular da sua conta, cara, você não vai resgatar esse dinheiro. Você vai ter que colocar isso em inventário, pagar custo de advogado, pagar custo de tributos e de receita, levar um tempo para que isso aconteça. Tá? Mas eu tenho uma empresa aqui, cara, está faturando 10 milhões por ano, puta, morri. Quem que era o sócio da empresa? Só eu. E agora? Como é que faz? Então, assim, essa questão da sucessão patrimonial, ela se torna muito, muito importante, independente de você ter um grande patrimônio ou um pequeno patrimônio, tá? A partir do momento que você tem patrimônio, que você tem família, se preocupa com a sua conta corrente, se preocupa com o seu carro, se preocupa com a sua casa, se preocupa com a sua empresa, se preocupa com o que for de patrimônio, porque, cara, facilita a vida de quem fica, tá? E até também para blindar em algumas situações, né, cara? Porque tem gente aí que tem mulher, tem amante, tem ex-sócio, tem ação trabalhista, então tem um monte de situação assim também que você acaba podendo se blindar, né? E o mercado é isso aí, cara, assessoria, consultoria. Eu estou me preparando para ser um consultor independente, né? Um consultor independente, formar uma carteira de cliente grande, né? É possível, hoje está tudo muito democrático, né? Então, assim, tem bons assessores, tem bons produtos nas prateleiras das corretoras, porém, eu como consultor independente, eu não quero indicar produto, eu não vou ganhar dinheiro vendendo produto bancário, vendendo produto de investimento. Porque como que é remunerado um consultor e como que é remunerado um gerente de banco e como que é remunerado um assessor? O gerente de banco, ele é um CLT, tá? Ele tem as metas de produtos para vender, né? Dentre as metas de produtos, captação.
e pode ser uma captação em poupança, em CDB, em fundos, enfim. É claro que poupança os bancos também não têm muito interesse, e quanto mais a população também conhecer um pouco de investimento, perde o interesse da poupança, tá? Mas eles não são remunerados por produtos vendidos porque eles já recebem o seu salário. Os agentes autônomos de investimento, onde que eles ganham? Eles ganham vendendo os produtos deles, uma participação na taxa de administração. Olha, eu tenho aqui um fundo BlackRock, um fundo Alaska Black, e o fundo Alaska Black ele vai passar de rebate para o escritório 2%. De tudo que vocês venderem. Desses 2%, a XP fica com metade, limpa essa metade de tributos, impostos e tudo, passa essa outra metade para o escritório. O escritório limpa de tributo, limpa tudo o que tiver de gasto, de custo, de operação, tira metade. E o que sobrar vai para o agente autônomo de investimento. O agente autônomo de investimento só ganha se ele vender produtos, tá? Inclusive, eu vou dar um adendo para vocês que eu descobri essa semana que eu fiquei chocado, tá? Tem agente autônomo de investimento aí que liga para o cliente. Cara, aquela aplicação de 6 meses atrás, olha, rendeu já aqui 15%, ou não, ou você está perdendo aqui 15%, eu acho que vai cair, vamos resgatar e reaplicar? Você resgatou o fundo de investimento do cliente, reaplicou, você ganha novamente o dinheiro, tá? Consultor independente, como trabalha o consultor independente? É como um médico, como um psicólogo, como um psiquiatra. Você quer uma consultoria? Não tem um plano de saúde que você paga mensalmente, mas você paga uma consulta por hora, ou um pacote, ou um planejamento, depende da demanda, né? A vantagem disso é que você tem liberdade, por exemplo, para oferecer um título público federal, que eu gosto bastante de carteiras de título público federal, eu acho que no longo prazo elas se comportam muito parecido com ações, tá? Com a diferença que você tem um valor garantido lá no final, mas isso é uma outra situação para ser explicada, tá? Liberdade para poder oferecer um produto da Guide, você tem liberdade para poder oferecer um produto da XP, do Banco Itaú, porque não quer dizer que é banco que tem produtos ruins não, tá? Eu estava olhando a prateleira de produtos do Itaú, por exemplo, cara, é sensacional, O que mais me incomoda desses enlatados de produtos de investimento que estão jogando no mercado para a gente, e que, assim, é CDB com carência de 5 anos, fundo de investimento com cotização de 90 dias, ou seja, se aplica hoje, se daqui 5 meses te der uma dor de barriga, você vai lá querer resgatar o dinheiro, leva 90 dias para cair na sua conta. Cara, quanta coisa não acontece em 90 dias, né? Em contrapartida, essa carência às vezes é necessária, porque o gestor dos fundos de investimento também eles encontram o melhor momento para descotizar o cliente. Mas para o cliente, isso é assim, não é nada bom. Eu que trabalhei dentro dos bancos, por exemplo, antes dessa modernização de XP, os bancos tinham fundo de ações que o resgate era em D3, ou seja, eram 2 dias que a Bolsa tem todo o processo, tá? E que já tem um trâmite sendo testado dentro da B3, e logo nós teremos a liquidação em D0, tá, dos papéis. Comprou, vendeu, D0, no outro tem que ficar o dinheiro na conta, né? Então já tem alguns testes alfa disso daí que particularmente eu acho muito bom, tá? Mas o D2 que eles pedem também não incomoda ninguém, tá? Mas assim, isso aqui, assim, é um fundo de ação, legal, é um fundo de ação. Se a B3 pede 2 dias para liquidar a operação, para liquidar a posição, cara, por que eu vou ficar 90 dias lá dentro? Mas eu entendo também que o mercado necessita desses profissionais, que tem uma equipe, que quando você pega, por exemplo, grandes fundos de investimento que estão sob gestão aí bilhões, trilhões, você tem equipe de analista, você tem equipe de assessores, você tem uma equipe vasta de profissionais de várias áreas ali dentro, né, trabalhando para aquele cliente que não tem o tempo ou não tem o know-how, né, dentro daquele tipo de situação. Por isso que eu falo hoje também que o assessor ele tem um papel fundamental, tá? O assessor e o gerente de banco. Eu gosto dos dois lados, tá? Porque tem bons e maus profissionais em todos os mercados. E, assim, e tem o lado positivo e o lado negativo de todos os mercados. É legal,
o meu gerente do banco. Hoje, quem tiver plataformado aí dentro dos alta renda dos bancos, tem um atendimento tão bom quanto um assessor. Ah, mas o assessor conhece de banco? Muito menos que um gerente. O gerente conhece de investimento? Muito menos que um assessor, né? Um assessor, um agente. Então, assim, se tiver oportunidade de ter um agente como parceiro aí, cara, conversa com os caras. Tem nego muito bom, tá? Tem nego muito bom mesmo. E assim como tem gerente de banco muito bom também, né? Mas nada impede de você também começar a estudar, começar a se preparar. E é uma coisa que eu falo para você. Você tem independência de tomar as decisões nos seus investimentos, é aquele tipo de coisa. Você não terceiriza a culpa, tá? E você também não terceiriza o sucesso. Quando é você e você ganha para você e você perde de você, tá? Então, assim, porque o que eu vi aí? De 2018 para cá, muita gente entrou no mercado financeiro. Claro que ninguém percebeu, ninguém tinha noção do que vinha acontecer em 2020, mas levou um capote. Levou um capote e a hora que viu, aí agora falou assim, nossa, agora eu vou resgatar o dinheiro. Como é que eu vou fazer? Não, mas agora não dá para você resgatar o dinheiro. Tem carência, tem um monte de situação. Então, quando você tem a independência de olhar, de fazer a gestão, vai estudando, cara, vai estudando de maneira autônoma, que a independência, ela traz os louros, tá? Traz os louros aí para você poder tomar decisões de maneira correta. Ah, a gente sabe tudo? Não, não sabe, mas é bom conhecer quem sabe. Você vai, pergunta, bate um papo, vai lá, se mostra tudo certinho. Cara, o mercado tá bem amplo aí, tá? Mas, enfim, o que eu tinha para falar para vocês era isso daí, tá? Se alguém tiver dúvida, quiser que saia sobre alguma coisa, quiser colocar no ar aí, fica à disposição. Eu tenho mais uma pergunta, então. Manda lá. Tá. Você comentou ali dos produtos e bancos, e aí em Maringá não tem muita, vamos dizer assim, escritório, só da XP, né? E o que você acha aí que está vindo aí com essas fintechs aí, essas startups do setor financeiro? Você acha que não pode abrir alguns escritórios, uma demanda grande aí para investidores independentes, que nem você está pensando aí, com as fintechs? É assim, ó, eu até recebi um convite aqui da Guide, né? Ela me ligou aí para a gente conversar, entre abrir um escritório. Só que, assim, eu deixei bem claro o meu inconformismo com a questão da exclusividade, e é onde eles não querem abrir mão à exclusividade. Ou seja, eu posso me certificar, eu posso ter o conhecimento de mercado, posso ter uma carteira de clientes, só que eu tenho que ser exclusivo, tá? Então, cara, o meu inconformismo é justamente com isso, tá? A princípio, Guide, BTG, eles trabalham da mesma maneira, não muda muito da XP. Tá? A única coisa que eles querem mas a gente agora vai bater de frente com a XP, a gente vai tomar o mercado deles, mas pro profissional e para a relação, que não é só eu profissional, mas assim, para a relação do profissional com o cliente, me incomoda eu ter produtos exclusivos, mesmo sabendo que às vezes a concorrência tem um produto melhor do que o meu, sabe? Então, assim, por isso que eu gosto da questão da independência. No mercado de investimentos, ainda não é tão forte as fintechs quanto a gente já vê isso nos bancos, tá? Mas, porém, também tem um detalhe que é assim. Os mercados, as fintechs de banco, por exemplo, elas vêm hoje, hoje não, mas a gente vê aí, na última década, vem se desenvolvendo muito fortemente, mas ainda tem uma coisa cultural, né? Muita gente, cara, eu falo muita gente mesmo, que eu trabalhei dentro de mercado, dentro de bancos, agência de banco, e assim, tem muita gente que não sabe consultar um extrato no celular. E olha que os home bank do Itaú, por exemplo, da Caixa, do Banco do Brasil, Santander, Bradesco, são muito bons, né? Aí você imagina, por exemplo, eu vou abrir uma conta pela internet, vou mandar documento pela internet. Então, assim, tem uma coisa muito cultural, mas já há uma transformação, sim, do mercado. Futuramente, quando essas fintechs se consolidarem, porque o que acontece? Você vai montar uma estrutura de uma fintech de um banco, eles não têm nenhum custo com a agência, mas eles têm todo um custo de desenvolvimento tecnológico e implantação de todo o sistema, que leva muita grana, muito tempo para se desenvolver. E cada setor que você vai montar, mas hoje eu vou montar, eu preciso criar dentro do Banco Inter uma administradora de consórcio. Meu irmão,
você criar uma administradora de consórcio, você tem que ter uma equipe, você tem que ter know-how, você tem que ter grana. Então, é assim, é muito longo a operação, sabe? Não é tão simples assim. Futuramente, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, né? Até porque, assim, cara, eu acho que a gente tem alguns trilhões de reais ainda dentro dos bancos, dentro de poupança, né? Futuramente, a gente vai ter o desenvolvimento dessas fintechs para o mercado de investimento, que não é o caso, né? Hoje é igual a cooperativa que já tem um patrimônio consolidado, cara, o Sicredi, depois de muito tempo, de uns 3 anos para cá, lançaram fundos DI. Você acredita? Fundos DI, né? Enquanto estão todos os bancos já com prateleira de assets independentes, fundos de investimentos, multimercado, fundo atrelado a dólar, fundo atrelado a ouro, fundo de, cara, de ETF, cara, eles estão hoje lançando fundos DI. O Cicobi, que é a maior cooperativa do Brasil, ainda não tem fundos DI. Eles operam o quê? RDC, LCA, LCI e poupança. É o que eles operam. Você está entendendo? Então, assim, cara, tem um mercado forte para vir, mas é tempo e dinheiro, viu, Emerson? Entendi, Márcio. Entendi. Também acho. E além de tudo isso, também a Sintex tem que ter aprovação, né? Também. Porque assim, se você tem uma movimentação tranquila, né? Tranquila que eu falo assim, cara, eu coloco meu salário ali, eu preciso só de um cartãozinho para fazer pagamento, me remunerando dinheiro ali, um negocinho outro ali. Cara, eu acho que as fintechs, elas são bem tranquilas para você trabalhar. O problema maior que eu vejo é quando você tem uma demanda maior. Putz, cara, eu queria vincular uma corretora junto aqui, ou queria ter uma gama de serviços um pouco maior, emitir vários boletos, né? Contratar um consórcio de vocês, contratar seguro de vocês. Então, isso você já começa a fugir um pouquinho do que eles têm hoje, né? Mas o Open Bank já é um projeto que vem sendo desenvolvido, aí já vem sendo implantado no Brasil, tá? E a tendência é que os bancos se comuniquem cada vez mais e que o cliente possa ter um gerente, por exemplo, né, cara? Você escolhe, eu tenho um amigo meu que é um gerente Open Bank, ele oferece produto de diversos bancos. Investimento de dentro da sua conta, ele pode te oferecer um seguro do Safra, um financiamento do Itaú, um cartão de crédito do Banco Inter, né? Mas claro que ainda não é a demanda, porque exige uma reserva de mercado que ninguém quer abrir, né? Ninguém quer abrir dos seus direitos, o que foi conquistado com suor, né? E até uma briga da XP não, dos agentes autônomos aí, da maioria deles, junto com a XP, que é a questão da exclusividade. Porque tem um detalhe também, a XP é a Ferrari do mercado nesse momento, Só que se você for banido da XP, cara, você já está fora de 85% do mercado, né? Então, dificilmente você vai entrar em outro escritório, né? Então, assim, tem essas situações que acabam deixando o agente autônomo, ele desprotegido, porque você é CNPJ, você não tem nenhum vínculo, você não tem nenhuma garantia, você tem que captar clientes, vender produtos, e se você der um vacilo, uma falta ética, uma falta técnica, cara, você está fora de 85% do mercado. Mas o BTG também, aí agora com a Nexus, acho que ele comprou, né? Ou a Ace Invest, ele não também está grande dentro da área de investimentos? Crescendo, né, cara? Mas a XP ainda é muito forte, né? A XP está bem consolidada, né, cara? A XP já tem marca, já tem tempo no mercado, já tem know-how, tem os melhores profissionais, é uma marca global, né? Então, assim, cara, é igual você pegar, por exemplo, na década de 80, você fazer uma festa de aniversário das suas crianças e colocar Pepsi, né? Todo mundo tomava Coca-Cola era o must. Puta, o cara olhava Pepsi, mas Pepsi, você não tinha uma Coca, né? Vou colocar aqui no Paraná, a gente tomava muita tubaína. Então, assim, brigar com esse mercado, cara, não é tão simples, né? Não é de um dia para o outro, leva décadas. Hoje já não, você já toma Coca-Cola, já toma refrigerante, Fanta, já toma Guaraná, tubaína, você já varia, né? O mercado já toma suco, já toma água. Então, é igual o mercado de investimento, cara.
Mercado de investimento é a mesma coisa, é a credibilidade com o tempo. Claro que o BTG vai entrar forte, já é forte, né? A Guide também, mas isso leva tempo até você ganhar mercado. Né? Uma coisa que acontece até com a Cielo. A Cielo passou por um processo de transformação aí nos últimos 6 anos que foi assim significativo. A Cielo chegou a deter quase 67% de share do mercado de adquirência nacional. A Cielo colocava a taxa para o empresário que ela queria. Eu vi em determinados momentos a Cielo cobrando do débito 4%, cara. 4% para passar o seu cartão, o cartão do cliente hoje aqui, colocar o dinheiro amanhã na sua conta, 4%. Trade de 4%, você tem ideia? Hoje, cara, com a Stone, com esse monte de credenciadora que entraram no mercado, né? Hoje, ela já não consegue fazer isso. Né? Então, mas quanto tempo levou? 6 anos. Não é de uma hora para outra. Né? Inclusive, assim, a corretora da XP reduziu as taxas de corretagem deles, né? O que eles reduziram a taxa de corretagem deles, porque eles perceberam que grande parte desses milhões de CPFs que estão entrando na Bolsa querem fazer operação com pouco capital e não querem ter um custo elevado, né, de corretagem. Porque se você entra ali com 100, cara, para aplicar, para comprar um papelzinho no fracionário, pô, você vai pagar R$18,90, que era a taxa de corretagem? Não, vai lá para Clear. Né? Então, eles perceberam que estavam na contramão do mercado. Os grandes bancos ainda não. Você vai pegar, por exemplo, banco igual o Banco do Brasil, que tem corretora, o Banco Itaú, eles cobram um percentual, vou falar do Itaú, tá? Depois falo do Banco do Brasil, um percentual sobre o valor financeiro. O Banco Itaú cobra 0,10% sobre o valor financeiro e mais 15,90% de taxa de corretagem. O Banco do Brasil cobra 11,80% e mais 0,25% sobre o valor financeiro, né? Então, assim, vão atrair cliente? Eu já não opero no Itaú já faz pelo menos uns 3 anos, né? Tentei negociar com eles, não negociei com eles, a XP negociou do jeito que eu queria negociar. Cara, hoje o que eu pago na XP é menor do que a taxa que ela oferece no mercado, que já era. E assim, fui trabalhar com eles. Então, assim, o mercado ele se ajusta, viu, Emerson? É cultural, todos os mercados eles se ajustam ao longo do tempo, viu? Que hoje não é mais impositivo, né? O mercado vai ditar as regras, né? A Clear e a Rico, que são da XP, zeraram as corretagens, né? Zerado corretagem. Agora, por exemplo, assim, uma coisa que eles zeram corretagem de um lado, né? Mas eles não vão perder faturamento, tá? Por exemplo, eles colocaram uma coisa, criaram agora, a partir do dia 26 de outubro, para quem opera BTC, eles criaram uma taxa de 0,30% sobre o valor financeiro, né? Ou seja, cara, eu vou entrar vendido na posição. Pô, se você entrar com milão, você não vai sentir. Agora, entra ali com 100 mil, 200 mil e faz um cálculo de 0,30%, tá? Fui para cima, cara, consegui a taxa mínima que é de 0,10%, mas mesmo 0,10% me desmotiva a ficar operando vendido. Então, eu já não estou mais operando nesse sentido. Mas o que acontece? É uma outra maneira de pegar, né? Você remanejar faturamento. Dei desconto aqui na taxa, né? Dei desconto aqui na taxa de corretagem. Então, mas o cidadão ali que está entrando aqui agora, ele já ouviu falar que dá para entrar vendido. Que legal. Então, ele vai entrar vendido ali. É o que a maioria da galera faz. Dá uma quedinha, eles começam a entrar vendido. Tuf. Às vezes não faz nem conta, cara. Às vezes não faz nem conta, sabe, do que está acontecendo. Mas eles criaram essa outra taxa, acabou incomodando. Isso todos aí, a Clear foi, a Rico foi, a XP foi também, né? E é 0,30% sobre o valor financeiro, cara. Ô, Márcio, fora também que os caras usam tabela Ibovespa na questão de exercício de opções, que o pessoal da Clear opera muito opções, e a Rico também. E aí os caras operam, a taxa de exercício é uma taxa alta, tá? E os caras 0,5% sobre o valor financeiro. Então, assim, os caras tiram a corretagem, mas daí o cara fala, faz lá um monte de operações ou deixa para exercício, dependendo do lote, não compensa, né? Do tamanho do lote.
E isso acontece com várias delas. E a questão também de... Assim, olhando para o viés do meu lado, das opções, tem momentos... Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas dependendo da situação, se você estiver ali no sufoco, você precisa do auxílio da mesa. Tá? Não, aí você tá ferrado, né? Aí você tá lascado, entendeu? Na XP, eu sei que tem uma taxa, se eu não me engano, é 1 ou 1,5%, quando você precisa do auxílio da mesa. E nessas corretoras de corretagem zero, é bem pior. Então, assim, é uma corretagem zero, entre aspas, né? E assim, uma coisa também, que eu vou te dar uma dica, tá, Anderson? Essa taxa de 0,5%, ela é negociável, tá? É só difícil você conseguir negociar, porque isso daí é o ganha-pão. É o ganha-pão das corretoras, é o ganha-pão dos AAI, mas eu te garanto que ela é negociável, tá? Eu já não pago 0,5% faz anos que eu não pago. Então, não, assim, sim, mas eu consegui com a assessora da XP, eu consegui um desconto, entendeu? Legal, é isso aí, cara. Vai para cima que eles têm alçada para te dar esse desconto. Claro que assim, né, cara? Eles estão tirando o dinheiro do bolso deles, né? Porque o exercício de opção é dinheiro na veia para o escritório, é dinheiro na veia para a corretora, é dinheiro na veia para todo mundo. E é o dinheiro nas duas pontas, né? Tanto para quem lançou, quanto para quem é o titular, né? Porque o titular vai pagar o exercício e o lançador também vai pagar o exercício, né? Então é dinheiro nas duas pontas, né, cara? Sim, os caras começam a fechar o mercado de uma tal maneira que, se você não ficar atento, rapaz, descontinho de 3,50, agora vai pagar 3,50 de corretagem. Mano, que para mim já é um absurdo, né? Você pagar 3,50 de corretagem. Mas tudo bem, tem todo o custo operacional, a gente não pode questionar isso. Agora, o restante do monte de coisinha que vai caindo, cara do céu. Fora as chamadas de margem, né? Fora as chamadas de margem também, que o pessoal cobra caro, hein? Às vezes você falou de entrar vendido, né? Se você entrar, que nem hoje eu comentei que eu estava posicionado em put. Se você fizer um day trade com put, não tem chamada de margem ali, não vai ser cobrado. Mas se você dormir um dia, aí você tem que analisar se a tua posição compensa, porque você vai... A chamada de margem, mesmo que você tenha dinheiro na conta, vai chamar margem e os caras vão cobrar por isso. Então tem que tomar esse cuidado também. Isso a gente chama de gestão de risco, tá? Mas, essa chamada de margem, ela é uma coisa que, assim, falo para você, eu não descobri alguém para me explicar ainda, e ó que eu já fui lá no osso. O que eu posso dar de informação para vocês? Todos os papéis, eles têm ágio e deságio, tá? Ágio é quando você está vendido, deságio quando você está comprado. Alguns papéis não servem para B3 como garantia, tá? Então, você vai pegar uma Cogna, você vai pegar uma IRB, você vai pegar uma DASA. A DASA hoje foi 40%. Você vai pegar alguns papéis, você pode ter 200 mil reais de Cogna na conta. Só que se você for deixar aquilo como margem, a B3 não aceita aquele papel como margem. Alguns papéis têm deságio de 50%, outros de 10%, outros de 20%. Ágio e deságio, tá? Porque quando você entra vendido, eu entrei vendido em 100 mil, depende do papel que você tiver entrando vendido, essa posição de garantia, ela pode ir para 150 mil. Mas eu tenho 200 mil de Cogna e só estou com 100 mil vendido. Cara, Cogna é um deságio de zero, ela não vale nada para cobertura de garantia. O que eu peguei a manha depois de muito tempo, assim, apanhando, que ninguém consegue explicar, e passa para a mesa, e passa para não sei o que, os caras não conseguem explicar e não conseguem nem me dar porque varia de dia para dia esse ágio e deságio também, não é difícil você acompanhar. Mas assim, o que eu peguei na manha é assim, se você tem uma posição vendida ali, vou colocar de 5 mil reais, não 5 mil reais em opções, porque quando você fala de 5 mil reais em opções, a gente tem uma alavancagem muito maior que só os 5 mil reais. Vou comprar 5 mil reais de opção da Vale e está 50 centavos hoje. Pô, mano, olha que você vai comprar, o tanto que você vai se alavancar. Né? Eu vou falar de papel, porque daí tem um valor. Me alavanquei em 100 mil reais de Vale. Comprei o ativo Vale. Então, assim, com o deságio dela, com o deságio dela, eu vou ter ali como garantia 80 mil, que a Vale é um dos menores deságios do mercado. Eu vou ter 80 mil. Só que se eu pegar e for vender, por exemplo, 100 mil reais, cara, vai entrar esses 100 mil reais na minha conta. Se eu mantivesse esses 100 mil reais na minha conta, líquido, porque
Porque o dinheiro, ele não tem ágio e não tem deságio na garantia, na constituição de garantia. Então, se você tiver ele líquido na conta, você não entra nessa questão da margem, tá? Agora, se você, por exemplo, eu tô com 100 mil reais aqui, eu vou comprar só 50 mil de Cogna. Mano, 50 mil, vai te faltar mais 50 mil para você cobrir a garantia. Mas o dinheiro na conta, ele não tem ágio e deságio em ações, né? E se é o mesmo caso se for derivativos, desde que você tenha a cobertura da alavancagem. E quando eu pego, por exemplo, vou lançar eu vou lançar descoberta mil vale. Pô, 1000 vale, eu tô falando aí de 80 mil reais, cara. Né? Mas aí o que acontece? É só 1000, velho, que eu tô mandando aqui, que é 50 centavos cada uma. Né? Então você tem que analisar esse valor de alavancagem, você que opera derivativo, viu, Anderson? Quando você vai lançar a descoberta, assim, é mais ou menos 30% da posição, tá? Pelo menos na corretora que eu tô, é isso daí. Uhum. Mais ou menos 30% da posição do papel. Então, se eu lançar 2.000, que eu tava posicionado em 2.000 puts lá vendido, aí a minha posição tava no strike 75, né? Então eu precisaria de mais ou menos uns 50 mil reais aí de margem, tá? Uhum. Entendeu? Aí você pode usar, assim, a corretora, ela vai te dar essa margem, né? Nem todas dão, depende isso aí depende de cada corretora. O assessor tem total não, mas ele tem influência nisso, ele pode aumentar ou diminuir sua margem. Mas pelo menos com a corretora que eu trabalho, Genial, é dessa forma, tá? Eu consigo fazer no máximo isso. E se eu fizer no intraday, aí eu não pago por essa margem. Se eu ficar alguns dias, aí eu começo a pagar pela margem. E assim, uma coisa que é bem legal também, tem uma margem que a B3 ela solicita de garantia, isso nem a corretora nem a assessor consegue mexer. E tem uma margem que fora da B3, tem uma margem de segurança das corretoras, que isso, a corretora e o assessor eles têm uma maleabilidade para mexer. Né? Mas essa margem das opções aí, Márcio, é justamente por conta da B3, tá? É por conta da B3, daí a corretora, lógico, ela vai ter que cobrir minha posição lá, ela cobra, né? É a mesma coisa do BTC também, é B3. É a B3, e aí assim, eles têm que cobrir. Eu cheguei a ter carta de fiança dentro da XP, cara. Os caras me deram uma carta E detalhe, eu fechei as posições hoje, a minha margem só vai ser liberada segunda-feira. Segunda-feira, né? No mesmo dia não libera. No BTC é D4. Então, se liquida a operação hoje, você vai cotizar ela no D3 e a margem é liberada em D4. Aí o cara vai lá, entra lá na conta lá do site lá da corretora, né? Aí o cara olha lá, 50 pau negativo. Fala, cadê meu dinheiro? É a margem, cara. Então, é a margem. É a margem. É isso aí mesmo, cara. Até assusta. Dá uma. Não. Primeira vez que eu vi, eu falei, que é isso, né, cara? Mas daí eu falei com o assessor, falou, não, isso é chamada de margem e tal. É porque os caras mandam aquele extrato lá, cara. Olha, é complicado de entender aquilo lá. E acho que é feito propositalmente para você ter dificuldade de entender, né? Para poder passar, né? Mas tem que ficar esperto mesmo. Eu tenho que ficar antenado, porque ainda é um mercado muito novo, cara. Então eles não têm um. Cara, assim, quem trabalha muito com BTC ou trabalha com margem, você entender suas margens. Hoje, por exemplo, na XP, eu já consigo identificar, por exemplo, quando eu faço uma operação, a margem que vai ser necessária para aquela operação. Sim. Então, eu já consigo planilhar ali, né, cara? Precisa de 2.000 de margem, 3.000 de margem, então você já vai contabilizando. Fiquei mais assertivo nessas operações, assim. Mas eu já paguei bastante excesso de margem também, viu, cara? Aí tem um outro detalhe. Quando você monta uma estrutura, a margem é muito menor, tá? E o sistema já identifica que é uma estrutura que você montou e a margem é menor. E as margens de calls são infinitamente menores que as margens de puts, entendeu? Cara? Porque as puts, quando você entra vendido numa put, a consequência do exercício é você obrigatoriamente ter que comprar o papel por aquele strike. Então, por isso que a margem é tão grande. Mas se eu entro vendido numa call? Você entra numa call, você vai ter que comprar o papel para entregar ele, se você não tiver, né? Se for descoberto. Descoberto. Só que a margem é menor. Eu não sabia disso daí. A margem é menor.
Tanto que, assim, o cálculo, por exemplo, dá para você operar, por exemplo, com Petrobras, se você tiver uma garantia legal, sei lá, em renda fixa, alguma coisa, você pode operar só vendido, porque você consegue fazer a rolagem todo mês. E a rolagem mensal disso daí paga 5%, 6%. Só que você deixa muito capital como margem, entendeu? Mas é uma operação interessante. Acho que eu já até comentei com você. Mostrei uma vez para você. Eu lembro sim. Mas tem todos esses detalhes aí, muda todo dia. O mercado a gente vai aprendendo, né, cara? Vai vendo, vai conhecendo. É tudo muito novo para todo mundo, né? E vai aprendendo. Uns estão mais estruturados, tem uns que já são mais tranquilos ali, não tem tanto tempo, se posiciona, né? E vai deixando ali do jeito que está. Agora, quando você começa a estruturar a operação, quando você começa a mexer daqui, mexer dali, rapaz, você descobre tanta coisa. Você vai aprendendo na unha, né? Não tem um livro para te passar, não tem nada ali. É aprendendo na lida mesmo. É o conhecimento empírico, na verdade, né? Exato. Mas, em suma, é isso daí, galera. Eu acho que o pessoal está liberado aí, quem quiser. Obrigado pela participação de todo mundo, tá? Prazer estar aqui com vocês novamente. Né? O que eu tinha para passar para vocês nessa data de hoje era isso daí. Vou ficar aqui mais um tempo. Se vocês quiserem bater um papo, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado aí, galera. Vou precisar dar uma saidinha. Hoje tem compromisso familiar. Agradeço aí o pessoal e desculpa que semana passada não consegui participar, mas nas próximas estou presente aí. Um abraço a todos. O Emerson. Oi. Você tem acompanhado lá os fechamentos que a gente tem feito lá? Cara, assim, eu estou um pouco corrido aí, né? Sim. Eu tenho dando uma olhada nos grupos. Agora eu estou no da galeria. Na galeria estou vendo. Só que eu não tenho Insta, cara. Eu não vejo no Insta. Não, é que eu queria saber a tua opinião, só isso. Tá. Lá, entendeu? Pra gente poder saber como que tá a receptividade do pessoal aí, pra gente poder sempre evoluir, tá? Beleza, pode deixar. Vou dar uma atençãozinha lá, daí mando para vocês aí. Tá, obrigado, meu querido. Um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado pela participação aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Mas assim, os que eu acompanhei aí do fechamento de mercado, Anderson, tá bom, cara. Tá bom sim, mano. E a tendência é só melhorar, porque você vai pegando prática, né? Você pega o primeiro que você fez, você já pega o que você fez ontem, tá bom, né? Os que eu vi, eu acho que uma meia dúzia que você fez ali, eu vi, e uma que eu participei. Tá bom, cara, tá ficando cada vez melhor. Hoje foi o 10º, né? Ó, fizemos 10. Eu lembro de ter acompanhado uns 6, assim, né? Porque também assim, na correria, cara, eu falo pra você, dá tempo de ver todo o material? Não dá, né? Não, é uma questão assim de tentativa e erro, né, cara? A gente vai fazendo, aí se assiste, olha, o áudio não ficou bom, aí eu repeti isso daqui, eu falei isso aqui errado, e assim vai, a gente vai aprendendo, né? É isso aí mesmo. Mas aí vai dando uma opiniãozinha no final, né? Porque a gente precisa falar alguma coisa também, né? Igual hoje no finalzinho do vídeo lá, a gente tava conversando, eu e o Álvaro ali, né? Falando dessa questão aí, a bolsa, que é o assunto que a gente estava falando no início ali, antes de começar, Márcio. A bolsa ali é 113 mil pontos, e daí, né? O que fazer, né? Falou, eu preciso participar do negócio, mas o que eu faço, né? Tá tudo muito esticado, tem algumas coisas que tem espaço para subir. Eu estava olhando aqui, enquanto estava falando ali, você comentou de Cielo. Cielo não acompanha tanto, mas Cielo tá no fundo, cara. Cielo tá no fundo. Tá no fundo. E assim, na verdade também, assim, ao mesmo tempo que ela tá no fundo, o negócio dela também está no fundo. Né? Tá. Sim, é difícil falar para você, o preço justo de mercado assim, que eu vejo aqui da Reuters, que é um grupo de assets que opinam em algum papel, é de que a Cielo vale 5,20, 20 centavos. Só que vai comprar ela agora. Eu não tenho muita coragem de comprar agora. Ela tá 3,77, você vai comprar para sair no 5? É complicado. Mas está no fundo. Só que ao mesmo tempo que você olha o negócio de adquirência, você percebe que o negócio de adquirência também do dela está no fundo.
que a Stone está crescendo, a PagSeguro está crescendo, o Pix está aí, né? A PagPay, tem um monte de coisa vindo aí também, né? Sim, sim. É igual o IRB também. IRB é outra também. Só que IRB, cara, IRB ela tá para crescer. Graficamente falando, tá? Graficamente. Tem que olhar mais a fundo aí a questão dos fundamentos dela, mas os caras vêm patinando, mesma coisa Cogna, Oi é pior ainda, Oi é mais pesada, né? A Oi é mais pesada. A IRB, inclusive, eu voltei a me posicionar nela. A IRB eu vejo uma assim. O grande problema da IRB não foi perder share, não foi perder o negócio, igual o da Cielo, que a Cielo, a adquirência, ela pulverizou bastante. A IRB ainda é a maior resseguradora da América do Sul. O negócio dele é bastante forte, né? Houve uma crise que a gente chama no mercado de crise de reputação. Isso. Confiança, unidade, né? É justamente isso. Não é uma crise que fala assim, vai levar algum tempo para superar? Vai. Só que, assim, é o tipo de empresa que, olha que você olha ali, 25% da empresa está na mão do Itaú e do Bradesco. Cara, você já fica bastante confortável com a situação, né? Então, assim, a questão do resseguro, ela também é muito forte, né? Sim, é necessário para um país resseguradoras desse porte, né? E vai ser um papel que, hora ou outra, que o negócio começar, vai deslanchar, vai virar, o negócio vai subir 10%, 20% rapidinho, no negócio, que quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Não entra mais. O que acontece nesse momento de recuperação? As empresas mais sólidas os setores mais propensos a produzir são os primeiros a se recuperar. A gente pega petróleo, a gente pega as commodities, alimentos, né, varejo, que são os primeiros a sentir o impacto da recuperação, né, da confiança. Então você pega aí, cara, eu nunca me lembro da Vale ter subido tanto. A Petro não está no topo histórico dela ainda, mas você pega a própria Suzano, você pega a Klabin, você pega a Marfrig, você começa a analisar, cara, a PetroRio, não sei se vocês estão acompanhando a PetroRio, tá? Qual que é o código dela? PRIO3. O negócio está indo para o alto e avante, né? Então, assim, depois, quando acabam essas corridas do ouro, o pessoal já começa a querer cobre, aí já começa a procurar uma Cogna, procurar outras empresas que passaram por um momento igual a IRB, né? E igual a Cielo. E daí você já começa a procurar essas outras empresas para fazer negócio também, né? Mas, em contrapartida, uma notícia não tão boa, ou não tão boa, mas, assim, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras tem o maior patrimônio de gestão no mundo, sobre gestão, eles venderam... BlackRock tem uma cota grande de Cogna, tá? Vendeu. Alaska é BlackRock. Vendeu? Vendeu a Cogna hoje. Vendeu Cogna e IRB ontem, a BlackRock. Cogna e IRB. Caiu. Em contrapartida, comprou Via Varejo e eu não lembro qual é o outro papel que ela comprou, tá? Mas Cogna e IRB ela vendeu tudo. Por isso que Cogna deu uma recuadinha hoje, mas caiu pouco, cara. É que ela deu uma subidinha esses dias, né? E sabe qual é o bom para você pegar, por exemplo, Cogna, esses papéis tipo Cogna, IRB, Cielo? Cara, compra e lança a opção. Qualquer opçãozinha com strike de 10% para cima tá pagando 2% de prêmio, cara. Tá. Entendeu? Então, assim, vou comprar. Comprei. Puf, tá ali. Beleza. Lança uma opçãozinha por mês. Se você não for fazer trade, vou deixar aqui como position, vou virar holder. Vai lançando opçãozinha. Esquece do valor financeiro investido. Vai lançando opção. Porque, querendo ou não, você está com ativo. E quando esse ativo chegar no preço aderente aos seus objetivos, você vai e vende, só que nesse período você acabou tirando 2%, 1%, 3%, 4%, 5%. Cara, a volatilidade das opções desses papéis é muito, muito grande. Sim. Muito grande. Você pega IRB vai estar a 6,90, tem papel de 7,50 pagando 2%, cara.
IRB é melhor para trabalhar com opções. A Cogna, o pepino da Cogna é o seguinte, como ela está muito amassada, você tem que ter um lote grande para valer a pena fazer venda coberta, entendeu? Então você tem que ter um lote aí de 5.000 Cognas aí para valer a pena, senão as taxas te comem pelas pernas, entendeu? Então eu tenho comprado papel direto. Eu comprei bem lembrado, essa questão das taxas assim, você tem que fazer a contabilidade, que realmente uma posição pequena, não adianta você querer fazer uma venda coberta com opções e vai pagar uma grana ali de taxa. Porque assim, você vai para exercício, você vai gastar uma grana, não tem jeito. E daí, se você for exercido ali, você vai pagar lá 0,5%, mas as taxas te comem lucro inteiro. Então, assim, o cara que tem lá 2, 3, 4 mil, beleza, porque você vender a coberto ali, você vai conseguir 2, 3, 4%, se tiver altíssima volatilidade ali, uns 5% da tua posição. Só que se tiver uma posição muito pequena, esse 5% fica tudo em taxa, né? Exato, fica. Porque também tem uma coisa que é assim, a taxa para exercício de opção, ela é 0,5% ou, no mínimo, R$100. Sim. Então, aí quer dizer, eu fiz uma operação de milão aqui. Vou pagar só 5%? Não, você vai pagar R$100. Então, tem que tomar cuidado, né, para não... Bem lembrado isso daí, tá, o Anderson? Bem lembrado mesmo. É igual, assim, IRB já dá para fazer, entendeu? Porque daí você tem um pouquinho mais... o prêmio das opções de IRB já são um pouquinho maiores. Os de Cogna, vamos ver... assim, para IRB, Cogna, eu falaria para lançar opções a longo prazo, se você quer lançar, entendeu? Com vencimento longo. Ou você compra opções com vencimento longo, tá? Se você tem uma posiçãozinha de Cogna lá, você quer participar de uma grande alta dela, tenta comprar uma opção lá de fevereiro, de março, entendeu? Seria uma maneira de você tentar participar dessa alta, né? Para não... Porque assim, você comprar e vender, você tem que ter um lote razoável, senão não vale a pena. Na verdade, cada um tem uma estratégia, tem que descobrir a sua estratégia e seguir as suas estratégias. Tem que fazer conta, cara, não tem jeito. Tem que fazer conta, isso aí, o mercado é matemática, não tem jeito realmente, né? Mas beleza. Eu vou me ausentar aqui um pouquinho, tá? Daí eu vou ficar aqui, qualquer coisa, só que eu não vou estar presente. Acho que o Álvaro deve ter gravado a live aí também, né? Já gravou. De qualquer maneira, aí, obrigado pela participação de todos, tá? O Fábio tá quietinho hoje. Não, o Fábio deve estar tomando cerveja, ele e o Álvaro junto, né? Porque velho. Deve estar fofocando. Nada, rapaz. Tomando um vinhozinho aqui. Estranhamente baixou a temperatura aqui no sul, cara. Mas tá fresquinho tá bom pra aqui, tomar cara. um vinho. Diminuiu a temperatura. Mas diz que aí resolvi tomar um vinhozinho. Aí nos Pampas é tudo fresco, né? Vai pensando nessa que tu vai ver só. Pega o Marcão lá que é novinho. Eu não, velho, sou velho. Larga. Ai.